E aí, gente, mais uma vez, bom dia para todos. Vamos, vamos começar a nossa aula falando de unidades de medida, tá? A primeira coisa que a gente tem que entender quando fala disso daqui, a gente tem que entender uma diferença entre grandeza e unidade. O que é grandeza e o que é unidade? Vou colocar uma letra mais apropriada aqui. A gente tem que entender a diferença entre grandeza e unidade de medida, né? O que é uma grandeza e o que é uma unidade de medida? Eu mesmo vou responder. Uma grandeza é aquilo que pode ser medido, tá? Então, tudo que pode ser medido. Ou tudo... A gente pode ser que nós não saibamos como medir, mas se aquilo puder ser medido de alguma forma, a partir do momento que aquilo puder ser medido, aquilo vai ser uma grandeza. Tudo que pode ser medido, tá? E antes de explicar o que é unidade de medida, eu vou dar exemplos de grandeza, tá? Por exemplo, uma das grandezas mais comuns dentro do trabalho de vocês é a área, né? A área é uma coisa que você pode medir. Ah, é verdade. Mas eu atualizei algumas coisas, está sempre mudando, né? Sempre para melhor, eu espero. A área é uma grandeza, tá? É algo que você consegue medir. O que você vai usar para medir, a gente ainda não definiu, né? Mas a área é uma grandeza. A gente pode medir também. A gente pode medir distâncias, a gente pode medir volumes. Então eu não vou nem botar em plural, vou falar assim: distância é algo que pode ser medido, volume é algo que pode ser medido, pressão é algo que pode ser medido, tá? Isso são grandezas. E aí, antes de eu explicar o que é a unidade de medida, eu preciso perguntar para vocês o seguinte: o que é medir alguma coisa? O que é medir uma grandeza, né? Já que eu expliquei o que é grandeza. Opa! Eu também vou responder. Medir é comparar. Com uma unidade previamente estabelecida. Vou botar uma cor aqui normal, né? Medir é comparar pessoas, é comparar, tá? Como assim comparar? Você imagina que você tem o nosso grupo aqui da aula e a gente vai combinar entre nós, ou seja, a gente vai estabelecer antes de começar que a unidade para a gente medir áreas é um negócio que eu vou chamar de triangulinho. Vamos combinar aqui o que é um triangulinho. Tá? Um triangulinho vai ser um triângulo. Tô combinando com vocês, tá? Tô combinando. Um triangulinho é um triângulo de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. Eu vou apagar esse 1 centímetro aqui, mas eu tô conversando com vocês, vocês sabem que é 1 centímetro, tá? 1 por 1 por 1. Tá combinado, gente? Tá combinado? Podemos combinar? Um triangulinho é a nossa unidade de medida. Digita 1 aí se tá combinado. 1. Beleza. Beleza. Aí agora a gente vai medir a área de um terreno. A gente imagina... mentira, como é terreno, eu vou combinar outra coisa. Ao invés de botar centímetros, eu vou dizer que é 1 metro por 1 metro por 1 metro. Um triângulo de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Tá combinado ainda? 1 por 1 por 1 metro. Aí a gente tem um terreno que a gente quer medir a área dele. Olha a sorte.
O nosso terreno é triangular também. Pura sorte. Oh, que horror, hein, Daniel? Desenha direito, menino. Tá. Isso aqui é nosso terreno, tá? Nossa lavoura tá plantada aqui. É um terreninho, negócio simples. Pequenininho. A gente tem aqui um terreno pequenininho. Aqui, ó, é só um jardim, né? Uma hortinha caseira. 3 metros por 3 metros por 3 metros. É o nosso terreninho aqui. Eu quero medir esse terreninho. Coisa pouca. Pra gente plantar uma alface e um tomate, tá? Aí eu quero saber qual é a área desse terreninho aqui, porque eu preciso saber, por exemplo, quantas sementes eu preciso comprar para fazer minha hortinha caseira. Só que eu quero medir com a unidade que a gente combinou, um triangulinho. Tem um jeito fácil de medir aqui, que é dividir esse triangulão aqui, que é o nosso terreno, em triangulinhos, né? Eu vou cortar aqui, dividir em 1, 2, 3, né? E agora eu vou cortar para lá e vou cortar assim, né? Agora eu corto assim e pronto. Aí eu consigo comparar esse terreno aqui com a nossa unidade de medida, que é o triangulinho, né? Então, na nossa unidade que a gente combinou, a área Quantos triangulinhos vão medir esse terreno aqui? Quantos triangulinhos medem esse terreno? Fala para mim aí. Ó, aqui é um triangulinho, aqui é outro. 9, né? Então a área é de 9 triangulinhos. Se a gente for medir um monte de coisa, ficar escrevendo triangulinhos toda hora é chato, né? Eu posso combinar com vocês também que um triangulinho, eu vou escrever agora como se fosse um TT, um triangulinho. Então aqui, se eu quisesse, para economizar tempo, eu poderia escrever que a área é de 9 TT. 9, aí que eu já combinei com vocês, né? Que um triangulinho é um TT, então 9 triangulinhos é 9 TT. Então, vocês entenderam como é que a gente mediu esse terreno? Eu combinei com vocês o que significava a unidade de medida, e a partir desse momento, a gente era capaz de comparar o nosso terreno com a unidade de medida que a gente combinou. Só que isso aqui, o triangulinho, por enquanto, ele vai ter um problema. O triangulinho que a gente combinou aqui entre nós, ele só vai funcionar entre nós, porque só a gente combinou, né? Então, se vocês levarem esse triangulinho para outra roça, para outro lugar, onde as pessoas não tiveram essa combinação antes, o que acontece é que elas não vão entender nada. Que mané triangulinho, que troço é esse? Que essa medida aqui foi a gente que inventou. Mas a gente fez uma medição, porque a gente combinou entre um grupo o que era a medida, a unidade que a gente ia medir. O que vocês acham então? Que a unidade de medida, o que vocês acham então? O que seria legal da unidade de medida? Que a unidade de medida a gente fosse combinada, né, entre muita gente, o mundo todo. Então existe, isso já aconteceu, né? As pessoas combinaram o mundo, ou pelo menos o mundo quase todo, combinou uma unidade de medida, por exemplo, para medir área. Então, vamos voltar um pouquinho. A grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Então, isso aqui nunca muda. Então, eu estou medindo a área. A área existe, tá? A área é uma grandeza imutável, né? Uma superfície. Ela pode ser medida. Claro, tem superfícies maiores, tem superfícies menores, mas área é área. Agora, a unidade de medida, eu já vou escrever aqui o que é a unidade, é o padrão que o grupo
ou que um grupo combina, né, para fazer medições. Então essa é a unidade de medida aqui, esse um triangulinho é essa unidade de medida que a gente combinou para fazer essa medição aqui. Só que aí o que acontece? Como eu estava dizendo, essa unidade de medida só vai funcionar entre nós, porque só a gente combinou. O que acaba acontecendo, na verdade, é que o mundo todo, ó, nossos patrocinadores aí já querendo me mandar embora, foi rapidinho, porque a gente explicou coisas administrativas antes, né? Mas vamos continuar aqui. O mundo, ele combinou um padrão. E ele combinou um padrão para a área. No caso, o que ele combinou para a área foi o metro quadrado. A grandeza é a área, a unidade é um metro quadrado. Se você quiser saber exatamente o que é um metro quadrado, é só desenhar um quadrado de 1 metro por 1 metro, né? É claro que aqui na folha eu estou fazendo só uma representação, né? Eu tenho que saber quanto que é 1 metro, né? 1 metro quadrado é um quadradão de 1 por 1. Ao invés de ser um triangulinho de 1 por 1 por 1, o metro quadrado é um quadrado que tem 1 por 1. Uma outra, por exemplo, aí o mundo também combinou unidade para tudo que é grandeza. Para a distância, eu comecei ao contrário aqui, mas não tem problema. Para a distância, o mundo inteiro, ou pelo menos quase todo o mundo, combinou que ia medir em 1 metro. É o padrão que está sendo usado para medir a distância. Para volume, o mundo inteiro combinou que ia usar o metro cúbico. Para pressão, o mundo inteiro combinou, se eu não me engano, um negócio que chama Pascal. Tá? Então aí as unidades de medida. Só que tem um problema. Como eu disse, o mundo todo, o arroba do boi é uma unidade de medida, sim, de massa. A massa, né, que a gente fala erradamente, peso, né, do animal. É claro que se você estiver trabalhando lá na roça, você não vai falar assim a massa do animal, você vai falar peso, mas tem que ter em mente que peso é uma coisa, massa é outra, tá? Sim, mas o que todo mundo usa por padrão é o grama. Aí tem que ter um padrãozinho, todo mundo sabe o que é o grama. Só que aí o que acontece? Você tá entrando, Rani, numa questão que é a próxima, que a gente vai falar daqui a pouquinho. A gente tem que falar de duas questões principais aqui. Como eu disse, na verdade, eu não escrevi, mas eu acho que eu disse que eu escrevi que o mundo combinou um padrão. Na verdade, o mundo quase todo combinou um padrão. Tem alguns países que não usam esse padrão. E aí a gente vai ver que vão ter dois sistemas de medição diferentes para a mesma coisa. Mas antes disso, a gente tem que pensar o seguinte, antes de falar desse ponto, a gente tem que pensar o seguinte, pode ser que a gente esteja medindo valores muito maiores do que o nosso padrão. Imagina, aqui no nosso exemplo do triangulinho, meu terreno era pequeno, era 3 por 3 por 3 metros. Mas imagina que eu fosse medir um terreno de 300 metros por 300 metros por 300 metros. O número que eu ia botar aqui é muito grande. E aí para a gente escrever isso ia dar muito trabalho. Aí o que acontece é o seguinte, quando a gente tem medidas, padrões, né, muito grandes ou pequenos para medir o objeto, uma das coisas que a gente pode fazer é inventar múltiplos e submúltiplos.
Tem os múltiplos e os submúltiplos. O que são múltiplos e submúltiplos? É um outro jeito de escrever o padrão, só que se eu estiver medindo algo muito maior. Por exemplo, se eu tivesse um terreno aqui de 300 metros por 300 metros por 300 metros, ao invés de 9, eu ia ter 9 milhões de triangulinhos, se eu não me engano. Depois a gente pode corrigir isso aí. 9 milhões TT na nossa brincadeira aqui, se o terreno fosse 300 por 300 por 300, tá? Aí ia ter 9 milhões de triangulinhos lá dentro. Isso aqui dá muito trabalho, porque esse número é muito grande. Então a gente inventa, o mundo, tá? O mundo inventa múltiplos e submúltiplos para poder trabalhar com isso. Arroba é um múltiplo, tá? É um múltiplo do quilo, na verdade. A gente pode falar sobre ele, a gente então vai criar o seguinte: toda vez que eu tiver 6 zeros, ao invés de eu escrever esses 6 zeros, eu vou trocar esses 6 zeros aqui por uma letra. E esses 6 zeros aqui eu vou trocar pela letra M. E aí minha medida de 9 milhões de triangulinhos ficou escrita como 9M triangulinhos. Esse M aqui representa esses 6 zeros, tá? E como a gente tem toda a nossa influência matemática, né? Quer dizer, ocidental principalmente, né? Ela tem berço lá na Grécia e nas línguas latinas, né? Como um todo, a gente vai usar a gente está usando a letra M para representar esse prefixo aqui de mega, tá? Esse 1 milhão aqui de zeros é representado pelo prefixo mega. E não interessa se são triangulinhos ou se são metros quadrados, né? Se eu tiver 9 milhões de metros quadrados, eu vou usar o mesmo esquema. Eu vou ter 9, é muita coisa isso aqui, mas megametros quadrados. Essa não é uma medida muito comum utilizada pelo mundo, mas poderia acontecer. Em geral, a gente vai usar essa daqui, ó. Ao invés de escrever 6 zeros para metro quadrado, eu vou apagar esses 3 zeros e vou dizer que a área tem 9.000 quilômetros quadrados. O que quer dizer esse K? Esse K quer dizer os 3 zeros, quer dizer esses 3 zeros que estavam aqui no começo. Eu apaguei ele, nossa, minha bateria está acabando e minha primeira aula também. Calma aí, eu vou terminar esse primeiro ponto aqui e a gente volta já já. Nesse primeiro ponto, eu vou tirar esse montão de zeros, então, e vou trocar por uma letra, tá? Para dizer que, para não precisar escrever esse tantão de zero. Então eu já escrevi aqui um prefixo para um múltiplo, que é o mega, né, que são 6 zeros, e estou escrevendo um mais comum aqui para metro quadrado, que é o K. Esse prefixo é o quilo que fala, tá? Assim sendo, acabei de fazer uma bobagem aqui. Eu vou botar só em metros aqui para fazer mais sentido, tá? Esses 3 zeros aqui, eles são o quilo, tá? Então aqui a gente, ao invés de falar 9 milhões de metros, a gente vai falar só 9.000 quilômetros. Beleza, pessoas? Se a gente souber os nomes, a gente sabe quantos zeros a gente está tirando ou colocando. Tá fazendo sentido para vocês? Digita um aí se está fazendo sentido. Tirando essa gafe que eu cometi aqui no comecinho, que no quadrado não vai funcionar desse jeito, vai ter uma pequena diferença, mas a priori é isso.
Legal. Então eu vou fazer uma pausa, a gente pausa aí 5 minutinhos para beber uma água, tá? E volta no outro link que eu disponibilizei lá no Moodle. Rani, faz esse favor para mim e coloca lá no WhatsApp se o pessoal não estiver conseguindo acessar. Gente, vou lá que eu vou cair. Até logo. Tchau, tchau. Pronto, gente. Se tiver todo mundo me ouvindo, vamos continuando aqui. E aí o que acontece? Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui e eu vou escrever uma mini tabela aqui com os múltiplos e submúltiplos mais básicos, tá? Então aqui no meio tem a unidade principal. A unidade. Essa unidade ela pode ser metro, pode ser grama, pode ser pascal, enfim. Não interessa o nome dela. Porém, se eu colocar uma letra, aí vou botar aqui essa tanto é que pode ser qualquer coisa que eu vou botar a letra U aqui. Como ela pode ser a letra U, vou chamar aqui nossa unidade fictícia de letra U. Se vocês quiserem, podia ser o triangulinho também. Mas eu vou deixar aqui só a letra U mesmo, só para a gente entender. Eu vou poder escrever aqui um múltiplo dessa unidade, que é o DECA-U. Esse DA aqui, ele é o DECA. E vou mudar essa unidade aqui para o TT. Se a nossa unidade fosse o TT, então seria o DECA-TT. Se a nossa unidade é o triangulinho, é o DECA-triangulinho. Como é metro, a gente tem o decâmetro, né? Só muda um pouquinho para ficar... Vocês estão entendendo de onde está vindo esses múltiplos e esses submúltiplos, gente? Estou indo para cima aqui, tá? Então, ó, o deca unidade, que eu não sei qual é a minha unidade, se for triangulinho, a gente vai escrever deca unidade. Estão boiando ou estão me acompanhando? Digita um aí. Fala comigo, senão vou achar que estou sozinho. Calma, Alanzinho, vamos pegar essa ideia aí. Essas duas letras aqui, o DA, é o nome de um prefixo que indica um múltiplo do triangulinho, tá? Esse prefixo a gente usa ele quando a gente quer escrever 10 vezes mais do que um triangulinho, tá? Então, se você tiver um DA na frente do TT, que é o nosso triangulinho, eu estou querendo dizer que eu tenho 10 triangulinhos. Mas podia ser metro, né? Se tiver metro, eu posso escrever antes do metro um DAM, tá? Ou DAM. Nesse caso aqui, quando eu escrevo DAM, eu estou querendo dizer que eu tenho 10 metros. E eu não quero escrever o 10, eu quero usar duas letras para isso. O que eu quero que vocês entendam é que o DA... Ah, beleza. Legal. Então, esse DA significa 10 unidades originais, que é o DECA. Agora eu posso continuar subindo mais. Eu posso usar o hecta unidade. No caso aqui, se a unidade for um triangulinho, eu vou usar o o H triangulinho, o HTT. A gente vai falar no caso aí, hecta triangulinho. Em geral, se for metros, essa unidade ela vai ser o hectômetro, né? O hectametro, hectômetro. E esse hecta, ele quer dizer que eu estou pegando 100 vezes a unidade original. Estou pegando 100, no caso aqui, se for hecta triangulinho, eu estou pegando 100 triangulinhos. Se for hectômetro, eu estou pegando 100 metros. Legal?
Tem uma maneira melhor de escrever isso aqui, a gente vai voltar nisso. E por último, lá em cima, quer dizer, por último, para cima, né, o último que eu quero falar, tem o quilo unidade. E o quilo unidade é a letra K, é o KTT. E no caso aqui, a nossa unidade é o TT, né? Então a gente vai falar quilo triangulinho. Só que aqui no caso o quilo triangulinho seria 1000 TT. Em geral, a gente tem se a gente tiver o metro, né? Se a gente for com uma medida mais conhecida, se tiver o metro, se eu colocar um K na frente, eu tenho quilômetro, ou melhor, quilômetro, né? Que significa que eu tenho, na verdade, 1000 metros. Então, esses prefixos aqui, eles vão estar presentes independente da unidade. O quilo, o deca e o hecta, eles sempre vão significar a mesma coisa. Tentando desenhar aqui bonitinho. Pronto, consegui. Então, se eu precisar medir alguma coisa... Então, retornando aqui à ideia principal. Se eu estiver medindo alguma coisa muito grande, pode ser que eu tenha que escrever muitos zeros. Para não escrever esse tanto de zero, eu uso uma letra no lugar que representa essa quantidade de zeros, tá? Isso facilita a minha vida, né? Eu falei que o quilo era o último, mas eu poderia ir um pouquinho mais além. Eu poderia ir um pouco mais além aqui em cima e falar do mega unidade. Não é muito utilizado, mas eu já mencionei ali, vamos falar também. O mega seria vou botar aqui os pontos para separar o milhar, tá? 1 milhão de triangulinhos. Então, nem existe essa palavra, megâmetro. Mas existe megalitro, por exemplo. Então é 1 milhão de litros, tá? O pessoal usa o megalitro e a gente já vai falar sobre isso também. E do mesmo jeito que a gente pode escrever para cima, né? A gente pode escrever para baixo. Eu posso diminuir também. E aí assim, a primeira unidade inferior, o primeiro submúltiplo inferior à unidade é o prefixo desse. Desse jeito aqui, ó, DSI, deci. E a gente vai usar essa letrinha D aqui para ele. Se a unidade for TT, a unidade vai ser DTT. E a gente vai falar deci. Então, no caso do triangulinho, seria um decitriangulinho. Se fosse metro, isso aqui é um decímetro, né? Decímetro, tá? E o decímetro significa dizer que você está pegando 10 vezes menos, tá? Então, a pior maneira de escrever isso é escrever 0,1 TT. Não é pior, mas é uma das formas. A gente pode inventar, a gente tem um outro submúltiplo padrão aqui, que é o centi unidade. O centi seria, então, o C, no caso, se a unidade for triangulinho, então seria CTT, ou centitriangulinho, né? E se for metro, a gente tem o centímetro, né? O centímetro. E o centímetro significa que eu estou querendo pegar 100 vezes menos os triangulinhos, ou 100 vezes menos a unidade. Então, um centímetro é a mesma coisa que 0,01 metro. Ele é 1/100º do metro, né? Como se eu tivesse pegado um metro e dividido em 100 pedacinhos. Aí, claro, tem o mili também, né? O mili unidade. O mili unidade é o MTT. No caso aqui, né? Minha unidade é TT, então o MTT seria o militriangulinhos. No caso, se a unidade fosse metros, eu teria o milímetro, mas a gente fala milímetro, né? E aqui, então, eu vou ter 1
milésimo de triangulinhos. Aqui no caso eu vou ter 1 milésimo de metros. Beleza, gente? Eu poderia continuar isso aqui para baixo. Eu vou falar só... Pode ser que vocês vejam em algum lugar, tá? Tem um outro prefixo que é o nano, que é para medir coisas muito pequenas. O prefixo de nano é N. E tem um micro também. E tem o micro. Como é que eu vou digitar a letra grega aqui? Calma aí. Esse nano é o NTT, né? Se a minha unidade for triangulinho. E ele é nem vou conseguir falar isso. Ele é 9 casas decimais, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É muito pequenininho. Para medir coisas muito pequenininhas. Antes do nano, a gente tem um micro, que é vou pegar a letra grega aqui na internet, pronto, que aí vou conseguir digitar bonitinho. Essa letra estranha aqui, que é um Mi, e ele é 1 milionésimo, né? Ele é 1 milhão de vezes menor que a unidade principal. Estão me acompanhando aí, pessoas? Vocês já viram isso antes, né? Mas eu estou explicando assim para deixar registrado, né, na aula. E também para vocês consultarem depois, porque sempre acaba esquecendo, às vezes uma ou outra, tá? Tem duas maneiras da gente usar, tem duas maneiras que a gente vai usar esses prefixos, tá? Uma delas é gravando esses nomes aqui, esses nomes aqui, e aí a gente não vai ter que recorrer à tabela, né? Quando eu gravar, se eu gravar aqui 1 quilo é 1000, eu sempre que quiser passar, por exemplo, vou botar aqui um pequeno exemplo, quero passar, sei lá, 135,7 quilômetros, eu quero passar isso aqui para metros, tá? Tem uma maneira de fazer essa conversão, aliás, tem duas maneiras de fazer essa conversão, eu vou mostrar duas delas. Primeira forma de fazer essa conversão, eu sei que 1 quilômetro são 1000 metros. Essa aqui é a regra de conversão, isso significa que eu posso pegar uma calculadora e fazer a conta rápida, né? Vamos ver se eu consigo explicar isso legal para vocês. É claro que eu estou fazendo uma regra de 3 aqui, mas como é que eu faço essa regra de 3 de forma mais eficiente, mais rápida? Se aqui tiver 1, em algum lugar dessa regra tiver 1, tudo fica mais fácil, porque veja, para 1, tirar aqui, eu quero que vocês pensem em multiplicação, tá? Para esse 1 virar 1000, se eu estiver pensando em multiplicação, posso dizer que eu tive que multiplicar por 1000, certo? Para o 1 virar 1000, numericamente falando, eu multiplico por 1000. Para voltar para esse 1000 virar 1, se eu pensar no contrário, né, em divisão, eu tive que dividir. Boa, garoto. Eu tive que dividir o 1000 por 1.
botar aqui um símbolo de divisão por 1000. Eu sabendo disso, eu então com uma calculadora eu consigo fazer essa conversão aqui de forma muito rápida, porque eu quero passar de quilômetro para metro, para quilômetro virar metro, eu estou multiplicando por 1000, então na calculadora eu digito isso aqui, 135,7 vezes 1000, tá? Multiplicar isso aí por 1000 é a mesma coisa que transformar isso aqui em 13.700, né? Porque a vírgula está aqui e anda 3 casas para frente. Entenderam como é que eu fiz com a calculadora, pessoas? Digita um aí se estiver acompanhando. Massa. Então, se você tiver uma calculadora na mão e se você souber essa regra de conversão aqui, é muito fácil, né? Para 1 virar 1000, eu multiplico então por 1000. Então, para 1000 virar 1, eu divido por 1000. Então, esse cara aqui é só eu quero tirar o quilômetro e transformar em metro, então é só multiplicar por 1000. Esse é um jeito de fazer, tá? Um outro jeito de fazer é assim. Outro jeito. Você sabe que 130, você sabe que o prefixo K, ele é 1000. Vamos supor que você decorou aqui. Então você já sabe que você pode apagar esse K. Opa, esqueci botei um número errado aqui. Você pode apagar esse K, escrever o número do mesmo jeitinho que estava antes. Só que quando você apaga o K, você está botando uma multiplicação por 1000 no lugar. O K do quilômetro some, o K do quilo some, e no lugar você bota vezes 1000. Isso é uma forma também de fazer. Então, do mesmo jeito, vai dar 135.700 metros. Eu vou colocar um separador aqui para facilitar a gente enxergar quantas casas tem. Então, o que eu fiz aqui? No segundo jeito, eu substituí o K por 10 ao cubo, né? Ou seja, por 1000. Substituí por vezes, né? 10 ao cubo ou por vezes 1000, porque eu sei que o K é 1000 vezes maior. Entenderam? Então, a gente tem duas formas de fazer a mesma coisa? Quer dizer, pelo menos, a gente tem mais formas, é claro, mas essas são duas assim que são bem convenientes para a gente. Se vocês estiverem acompanhando, acho que foi Rani que falou da questão da arroba, né? A gente fala aqui da arroba também. Então, vou fazer um exemplo 2. Eu fiquei bem no final da folhinha mesmo, olha que coisa. Exemplo 2. Eu quero saber quanto que é 19 arrobas. Só que eu quero saber quanto é 19 arrobas, letra A, em quilos. E eu quero saber quanto é 19 arrobas em gramas. É um outro múltiplo, então se ele é um outro múltiplo, eu preciso saber quanto que é esse múltiplo aí. Deixa eu achar vocês aqui. Achei, pronto. Se eu quiser fazer essa conversão, eu tenho que saber o quanto que um arroba significa, né, em termos de múltiplos.
A gente sempre vai poder recorrer à internet, né? Se a gente não lembra uma regra ou outra de conversão. Se você digita lá no Google quanto que é uma arroba em quilos, ele automaticamente, lá na primeira linha, ele vai te dar dois retângulos de conversão, né? Você pode fazer, inclusive, a conta direto lá. Mas aí ele vai te responder aqui, no caso, que uma arroba são 15 quilos. Deixa eu ver como é que eu escrevi. Escrevi desse jeito. Essa unidade é um múltiplo de quilograma e ela é útil porque se você for pesar um boi em quilos, os números ficam muito grandes, certo? Como aqui a gente tem de novo a regra de conversão, de novo a gente pode fazer a gente vai fazer daquele primeiro jeito. Como uma arroba é 15 quilos, você vem para cá e sabe que para esse 1 virar 15, você teve que multiplicar por 15. E ao contrário também, né? Vezes 15. Tá? E se você quisesse, por algum motivo, passar de quilos para arroba, como aqui foi uma divisão, para 15 virar 1, né? Você está dividindo por 15. Que chato. Eu fiz um negócio chato aqui. Pronto. Legal. Então, o que a gente vai fazer aqui é dividir ou multiplicar por 15. Com essa regra de conversão aqui, a gente já consegue fazer a conversão da letra A, né? Então, a gente vai lá, número 1, 19 arroba para virar quilo, eu pego na calculadora, então, e multiplico por 15. Vou fazer aqui, 15 na calculadora, né? 19 vezes 15, e vou chegar a 190 mais 87, mais 97, isso, 285? 285. 100 e vai dar 45 mais, vai dar 10, isso. Uma conta simples, né? E agora, para fazer a letra B, eu posso pegar esses 285 aqui. E fazer a conversão do jeito 1 a do jeito 2. Eu vou fazer do jeito 2. Eu sei que quilo é 1000 vezes. Então eu apago esse K e coloco vezes 1000 no lugar, né? O resultado dessa conta aqui vai ser, claro, 285 mil gramas. Tudo bem, pessoal? Todo mundo confortável? Essas regras, esse jeito de fazer aqui é muito conveniente para a gente, tá? Eu ainda não vou entrar no segundo problema que a gente tem, que tem a ver com essa questão aqui do mundo quase todo ter combinado um padrão, tá? Eu ainda não vou entrar nesse detalhe. Eu entrei no primeiro detalhe aqui, né, que se o padrão for muito grande ou se ele for muito pequeno para medir o objeto, é bom a gente usar múltiplos e submúltiplos, né? Então eu não estou trocando de unidade de medida. Eu estou apenas escrevendo uma unidade apagando ou tirando zeros, né, da unidade de medida. Eu vou fazer mais um exemplo e depois eu vou falar de mais um detalhe. Exemplo número 3.
Vamos fazer isso daqui. Eu quero que vocês convertam. Eu coloquei o mili. Ah, claro, coloquei. Eu quero que vocês convertam 3,2 mg em, para ficar igual a todos os exercícios, eu quero que vocês convertam 3,2 mg em... vamos lá, em G primeiro. Na letra B, eu quero que vocês peguem 358 microgramas. Deixa eu pegar o micrograma aqui de novo. Pronto. Microgramas em miligramas. Aqui é do menor para o maior, aqui também, legal. De novo, gente, tem duas formas de fazer, tá? E eu vou fazer das duas formas. A primeira parte, então, do problema 3, né? Eu tenho aqui, eu tenho que passar de miligramas para grama, né? Então eu tenho que ter uma regra de conversão ou ter decorado que o milho ia andar 3 casas para trás, né? Se eu não tiver decorado desse jeito, eu posso pensar que 1 grama é a mesma coisa que 1000 miligramas. Eu posso ter essa regra de conversão. Só que é equivalente a dizer que 1 miligrama é a mesma coisa que 0,001 gramas. Essas regras são equivalentes, tá? Porque veja, de grama para miligrama eu estou multiplicando por 1000, e aqui ao contrário, de grama para miligrama eu também estou multiplicando por 1000, tá? Então, na verdade, nesse caso aqui, indifere qual é a regra que você vai gravar, porque elas são idênticas, tá? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? De grama para miligrama aqui, nesse exemplo, eu estou multiplicando por 1000. Mas aqui também, de grama para miligrama, eu estou multiplicando por 1000, porque a vírgula está andando 3 casas para frente, né, quando eu multiplico por 1000. Qual das duas regras você vai gravar? Tanto faz, porque é a mesma regra. Suponha que você tenha gravado essa regra aqui. Gravou uma regra só, você é suficiente, você já tem a ferramenta suficiente para fazer qualquer conversão. Aqui, como aquelas conversões, aqui não tem vírgula, né? Coisas que vocês geralmente não gostam muito de trabalhar, mas vão ter que se acostumar. Geralmente o pessoal escolhe essa aqui, né? Então, de 1 para 1000 é vezes 1000. Então, para passar de grama para miligrama, eu multiplico por 1000. E o contrário, né, vai acontecer. Eu vou dividir por 1000 para passar de miligrama para grama. Como aqui eu quero passar de miligrama para grama, eu estou fazendo o sentido aqui da direita para a esquerda, né? Então, eu estou dividindo por 1000. Então, para esse valor aqui virar gramas, eu vou ter que fazer a divisão dele por 1000 e eu vou digitar na calculadora assim. Então, 3,2 dividido por 1000, tá? Isso é uma divisão simples. Isso aqui vai dar 0,0032 gramas. Porque a vírgula estava aqui, né? E dividir por 1000 é andar com a vírgula 3 casas para trás, tá? Se você fizesse isso na calculadora, você nem vai ter que se preocupar com isso. Porém, como essa divisão aqui é muito simples, né? Você nem precisaria de calculadora para fazer. Ah, Mororó, e se eu usasse... Eu sou Daniel Mororó, tá? Eu esqueci de me apresentar, né? Um cara bruto, né? Não fala com os alunos, né? Não fala nem o nome para os alunos, meu Deus do céu. Aí você vai falar assim, Mororó,
Mas se eu usasse essa regra aqui, vai dar no mesmo, porque aqui você está vendo que de miligrama para grama, você está multiplicando por 0,01. Então, se você usasse essa regra aqui, você ia pegar o 3,2. Deixa eu separar um pouco aqui para não ficar confuso. Vamos lá. Se você estivesse utilizando essa regra daqui, ia dar no mesmo. Por quê? Para passar de miligrama para grama aqui, eu estou multiplicando por 0,01. Tá? A conta que eu estou fazendo aqui é vezes 0,01. Consequentemente, a conta que eu estou fazendo no reverso é dividindo por 0,01. Conclusão, para passar de miligrama para grama, eu multiplico por 0,01 e para passar de grama para miligrama, eu divido por 0,01. Como eu quero passar aqui de miligrama para grama, eu vou pegar essa regra. Então, eu vou digitar na calculadora o seguinte, 3,2 vezes 0,001. Percebam que aqui o resultado vai dar a mesma coisa, 0,0032 gramas. Desafio vocês a fazerem essa conta na calculadora aí, tanto essa quanto essa, para vocês verificarem que o resultado é igual. Então, Mororó, você está dizendo para a gente que dividir por 1000 é a mesma coisa que multiplicar por 0,001? Sim. Ah, você vai explicar para a gente por que isso? Não. Mas estou dizendo que é a mesma coisa. O que eu preciso dizer para vocês aqui é o seguinte, independente da regra que vocês escolham para trabalhar, vocês vão sempre conseguir chegar na resposta certa. E aí, por último, agora, não menos importante, eu vou fazer essa letra A aqui do segundo jeito. Qual é o segundo jeito? Eu decorei que o mili é multiplicar por 0,001, ou em outras palavras, eu decorei que miligramas é a mesma coisa. Claro, pô, bateu mesmo, né, Alanzinho? Pô, eu não tô mentindo então, né? Né, cara? Eu podia estar mentindo. Apareceu um número aí? Pô, então vamos discutir que número foi esse que apareceu. Fala aí pra mim. É bom que a gente aprenda a usar calculadora também, né? Faz parte desse curso. Quando você digitou aí, que número que apareceu estranho? Que coisa que apareceu estranha? Ah, isso aí é porque a calculadora do Android, né, do sistema Android agora, evoluiu. E ela, além de dar a resposta em decimal, ela está dando a resposta em fracionário agora. Essa é a fração que, quando você divide, dá 0,0032. Vocês entenderam o que aconteceu na calculadora do Alan, pessoal? Deu duas respostas. Deu 0,032 e também deu a fração 2 sobre 625. Isso é porque um número decimal, né, que é finito, ele tem a representação tanto com vírgula quanto fracionária, né? Aí a calculadora do Android agora, ela dá as duas representações, tanto a fracionária quanto a decimal. Belezinha? É bom que a gente vai aprendendo a usar a calculadora. Se eu for resolver aqui do segundo jeito, pessoal, 3,2 miligramas, eu sei que o mili é 3 casas para trás. Então, eu posso tirar esse mili e colocar um negócio chamado ou 0,001, que são 3 casas para trás, ou eu posso lembrar também que multiplicar por 0,01 é a mesma coisa que dividir por 1000, ou eu posso lembrar também que mili é jogar 3 casas para trás, e o que significa dividir por 1000. Então, eu apago o M e coloco um G no lugar. Tem um outro jeito também com notação científica. Se um dia ficar útil para a gente, eu ensino também. Então, aqui, ó, do mesmo jeito, vai dar a nossa resposta.
A gente aqui nesse curso a gente usa bastante calculadora, tá? A gente tem que fazer contas, muitas contas para determinar a estimativa de semente, de pesagem. Então, eu não estou preocupado se vocês sabem fazer as continhas na mão, não. Tá? Minha preocupação é que vocês entendam as contas que vocês estão fazendo. Se quiser praticar fazer continha, aí legal, é um caminho. Se tiver meio enferrujado, quiser treinar, é bom. Sempre bom, né? Para a cabeça não ficar parada. Agora, a gente aqui não vai praticar as continhas em si, não. Galera, façam essa letra B aqui. Ou eu faço? Vamos decidir. Eu faço ou vocês fazem? Faço. Tá bom, vou fazer. Para passar de micrograma para miligrama, a gente vai fazer o seguinte. Vou dividir aqui esse quadro, né, para vocês não confundirem o que eu estou fazendo, e também para eu não confundir, tá? Em geral, a gente grava as conversões dos prefixos múltiplos e submúltiplos, a gente grava em relação à unidade, tá? Então, o que acontece? Aqui não é legal a gente gravar uma regra para passar de micrograma direto para miligrama, é gravar a regra à toa. Se você tiver com a internet na mão, você só vai digitar quanto que é 358 miligramas em miligrama, né? Mas se não tiver, o mais legal é que você passe para grama primeiro e depois para miligrama, tá? Olha só como é que a gente vai fazer isso. Eu vou usar o fato de que eu vou usar o jeito número 2 para resolver essa questão aqui, tá? Eu vou pegar o 358, deixa eu copiar esse mi aqui, que é micro, né? Microgramas. Onde é que vocês vão usar micrograma, né? Depende da área de atuação, né? Por exemplo, quando você pode dar determinado medicamento para um animal, né? Não é bem a área de vocês, mas vocês acabam mexendo com isso também na vida real aí, né? Aí você vai ter que administrar essa pesagem bem pequenininha por animal, né? Aí você tem que ter lá uma balança de precisão e ela vai pesar esse valorzinho aí bem pequeno, tá? Você tem que botar 358 microgramas de remédio tal diluído em não sei quantos litros de água. É bem pouquinho, mas pode ser que aconteça. Vamos lá. Eu vou gravar que o micro é andar 1 milhão para trás, é andar 6 casas para trás. Então é a mesma coisa que pegar o 358 e dividir por 1 milhão. E isso aqui vai estar em gramas. Se eu tiver a calculadora na mão, eu posso até fazer essa conta que não... Quer dizer, na verdade, nem precisa da calculadora, né? A gente consegue fazer aqui rápido, que é 0,000358. Né? Porque tem que ter 6 casas decimais, né? Então, ó... Aqui não tinha nenhuma, então tem que ter 6 quando dividir por 1 milhão e tá aqui. É isso de gramas, é muito pouquinho, tá? Mas eu nem precisava fazer essa conta. Como você já passou para gramas, aí você sabe agora que para passar de grama para miligrama, eu vou usar essa regra aqui de novo, ó. Você sabe que para passar de grama para miligrama, basta que você multiplique por 1000, né? Então, se você não quiser saber o resultado intermediário, você já pode pular direto para cá. Eu pego 358, divido por 1 milhão, e depois eu multiplico por 1000, porque eu sei que aí a resposta vai passar para miligrama. Se você quiser fazer a conta, aí aqui vai ficar 0,00358 gramas. Aí você vai lembrar da regra de conversão, né? Que 1 grama é igual a 1000 miligramas.
E aí agora vai multiplicar esse resultado por 1000. Tanto aqui quanto aqui, o resultado vai ser o mesmo, né? O resultado aqui vai ser 0,358 miligramas. E aqui também, claro, que é a mesma coisa, 0,358 miligramas. Tranquilinho, pessoas? Aí aqui a gente fez uma conversão em duas etapas, né? A gente passou para grama primeiro, usou uma regrinha, e depois passou para miligramas, usou outra regrinha. E 358 miligramas. Pouquinha coisa. 0,358 miligramas, né? Bem pouquinha coisa. Nem sei se realmente tem algum medicamento assim. Nem sei. Aí a gente tem que perguntar pra galera lá da área técnica. Se a gente usa miligrama em alguma coisa? Eu estou ensinando a regra oficialmente, né? Olha aí. Tem, Rani? Pô, então bom que tu vai dar consultoria para nós aí. Toda vez que você tiver um exemplo maneiro que você quiser passar para nós aí, pode passar. Vai ser massa. Ah, gente, mais uma coisa, tá? A gente falou aqui da arroba, né? A arroba é medida de massa, tá? Geralmente a gente fala no mundo aí real, né? Fala peso. Na verdade, peso e massa são coisas diferentes, mas você não precisa falar isso lá na roça, tá? Mas a gente tem que ter isso na cabeça. Massa, que uma arroba é 15 quilos, né? Essa primeira regra de conversão aqui. E é claro, se a gente estiver fazendo pesagem de muitos animais, ou então se a gente tiver que semear uma extensão muito grande, foi o que eu imaginei, Leis, geralmente na formulação das medicações, né? Aquelas medicações que a gente toma, não vou falar o nome dos remédios aqui, mas geralmente é micrograma, pode ter micrograma, pode ter miligrama, né? Aí só para ficar mais feliz com essa parte aqui de conversão de medidas, né? A última coisa que eu posso falar antes de ir para a medida diária é que tem a tonelada, né? Que é 1 T. Tem gente que bota tom também, mas é 1 T, tá? Uma tonelada equivale a 1000 quilos. Bem pesadinho, tá? Para vocês terem uma ideia, geralmente um carro de passeio acho que tem 5 toneladas. Vou usar a internet aqui para descobrir. Vamos chegar em área agora, né? Carro de passeio, peso em toneladas. 2 toneladas aqui. Um peso automóvel varia entre 900 quilos e 2 toneladas, né? Então, vi aqui o Google me ensinando. Não, Rani, é 10.000 metros quadrados. A gente vai trabalhar muito com hectare, mas lembra do que a gente está falando agora? Você está vendo aí que o hect, que é o hecta, aqui, ó, é o mesmo nome, né, que está aparecendo aí no hectare. A gente já vai falar sobre ele. O jeito certo de escrever um hectare aí já é a unidade para medir a grandeza área, né? Tudo isso aqui foi massa, e aqui foi distância, né? Agora a gente vai para a área. Um hectare são 100 ares. O que é um are? É a unidade de área, é uma unidade de área também, que a gente quase não usa, né? O símbolo de hectare é HA, do mesmo jeito que o símbolo de hecta é H, só que aqui ao invés de TT eu botei o A. Então o Azinho aqui é de are. Então 1 hectare são 100 ares. E agora a gente vai falar de área, tá? Vamos lá. Conversões entre áreas.
a gente tem que tomar um certo cuidado. E aí eu vou contar a história triste, né? Eu era garoto da cidade, e garoto da cidade, assim, apesar de aprender o que é hectare e tudo mais, sabe quando você aprende uma coisa na teoria, mas você não tem noção do tamanho de verdade? Por exemplo, é muito fácil falar 1 metro quadrado, mas você tem que imaginar o tamanho para poder comparar na sua vida, né? Quanto que é 1 metro quadrado. Hoje em dia, você, quando faz construção em casa e tal, se você comprar um piso muito grande, e tem pisos, pisos comerciais também tem, as placas estão ficando cada vez maiores, né? Tem uma placa de 1 metro por 1 metro, é um piso gigante, né? Isso é 1 metro quadrado. Eu, como era garoto da cidade, apesar de aprender o que é hectare, eu nunca tinha noção de quanto que era 1 hectare, assim, de verdade, para olhar para o lugar e falar, isso aqui tem tantos hectares, tá? Até que eu vim para cá, e aqui a gente trabalha com agricultura, né? Aí a gente aprende alguma coisa. Ó, gente, vamos falar de unidades de área, tá? Já escrevi aqui, não, mas eu apaguei. Aqui agora a gente está medindo área. 1 hectare são 10.000 metros quadrados. Mas antes de falar disso, eu queria ter falado de outra coisa. Mas já que já entramos no assunto, vamos lá. Vamos voltar aqui para a parte da aula, onde eu tinha dito que os múltiplos e os submúltiplos, eles aparecem porque às vezes o padrão que a gente combina, ele é muito grande ou ele é muito pequeno para medir, né? Tipo, por exemplo, 1 quilo é muito pequeno para medir o peso, entre aspas, de um bovino. Então a gente usa um múltiplo que é arroba, tá? Existe um outro problema que vem do fato de que quase todo o mundo combinou um padrão. Esse padrão que quase todo mundo utilizou, geralmente a gente chama de Sistema Internacional de Medidas. E aí, só que existem países que não adotam o Sistema Internacional de Medidas e existem situações onde a gente... Deixa eu pensar um pouco. Não, ainda não vamos falar disso. Vamos voltar para cá. Ainda estamos falando de múltiplo e submúltiplo, apesar de ser uma unidade diferente. Tem duas abordagens. A gente pode abordar como uma unidade diferente. No final da explicação, a conta vai ser a mesma. Então, não adianta ficar viajando muito aqui também. Voltando à história aqui de eu ser um garoto da cidade, eu gravava isso aqui toda hora e esquecia. Gravava isso aqui toda hora... eu estou lendo a pergunta da Rani de novo. Eu gravava isso daqui e esquecia toda hora, até vir para cá e começar a ensinar isso. Eu falei, como é que eu vou ensinar para os meus alunos mas de um jeito que eles não façam esquecer, que eles não vão esquecer. O pessoal lá da agronomia gosta de usar esse fato aqui, ó. Eles gostam de dizer que 1 hectare é a área de um lote de 100 metros por 100 metros. Um terreno quadrado de 100 por 100. Quando você faz a área de um quadrado, né, a gente pode falar sobre isso em algum momento, a área de um quadrado é lado vezes o lado, né? É o lado ao quadrado. Então faz 100 vezes 100 e a área aqui vai dar 100.000 metros quadrados. Eu gosto de chamar esse lote aqui de Fazendinha Feliz. Gravem esse nome, a gente vai usar isso em algum momento. Gravem a Fazendinha Feliz aí. Ela tem exatamente 10.000 hectares, ela tem exatamente 100.000 metros quadrados, ela tem exatamente 1 hectare. 1 hectare, tá?
Então a gente grava essa regra de conversão aqui, que ela é muito útil. Ah, e como é que eu faço para os alunos terem noção de quanto que é um hectare mesmo? Vocês já foram na praça aqui de Bom Jesus da Lapa? Aquela bonitona, que tem os leões, que tem a fonte. Já foram lá? Que não tem sombra, pois é. Mas um dia vai ter um pouquinho de sombra. Então, ela é mais ou menos um lote de 100%. A praça lá de lá não, né? Daqui, de Bom Jesus da Lapa, ela tem mais ou menos 1 hectare. 1 hectare é mais ou menos aquilo lá. Pronto, aí se vocês quiserem ter uma ideia de olhar um outro terreno e fazer assim uma ideia de medição de olho, né? Se você não tiver coisa para medir lá, você pode lembrar do tamanho lá da praça de Bom Jesus da Lapa e falar, nesse terreno aqui cabe umas 3, 4 praças daquela lá, então tem 4 hectares. Tranquilo? Mas nossos patrocinadores já estão expulsando a gente, que pena, nossa aula já está acabando, mas tendo isso aqui em mente, é possível a gente migrar de hectare para metro quadrado bem fácil, tá? É uma regra de conversão, né? Então, para passar de hectare para metro quadrado, multiplica por 10.000. Para passar de metro quadrado, para passar de hectare para metro quadrado, a gente multiplica por 10.000, né? Para cá, a gente multiplica por 10.000, vezes 10.000, né? E para passar de metro quadrado para hectare, a gente divide por 10.000, né? Então, mais uma regrinha de conversão aí. A gente volta 10.000 para trás, tá? Vamos fazer um projeto de fazenda. Olha aí, é uma bela de uma fazenda. É um terreno considerado lote grande, né? Latifúndio, porque é mais do que 5 hectares. É o fazendão, né? É um fazendão. 100 hectares é terra pra caramba. Antes de acabar a aula, eu queria fazer só um detalhe, um adendo, tá? Um adendo é o seguinte. Esses prefixos aqui, eles funcionam muito bem quando a unidade ela é simples. Como assim ela é simples? Ela não tem letrinhas, não tem numerozinhos aqui em cima, tá? Então ela funciona com grama, ela funciona com metro, ela funciona com litro, ela funciona com hectare, tá? Mas ela não funciona muito bem com um metro quadrado, tá? Então, tipo assim, o que eu quero dizer? 1 quilômetro quadrado, eu não posso direto, de cara, usar, vamos passar aqui, 1 quilômetro quadrado, eu não posso dizer diretamente que isso aqui vale tirar o K e botar 1.000 metros quadrados, foi a gafe que eu cometi lá no finalzinho da primeira hora de aula, eu não posso dizer isso daqui. Tá bom? Isso não é verdade, isso não funciona. E basicamente isso não funciona porque esse quadrado aqui do quilômetro quadrado significa que eu estou com 2 medidas em metro. Em geral, a base é a altura de um retângulo, tá? O que significa dizer o seguinte, que quando eu passo esse quilômetro aqui para metro, eu estou passando 2 lugares ao mesmo tempo para metro. Eu estou passando a base do terreno, que está em quilômetros, e a altura do terreno, que está em quilômetros. Se eu fizer isso, o que vai acabar acontecendo é que eu vou ganhar 3 zeros por conta da base que eu passei para metros, e vou ter que ganhar mais 3 zeros por causa da altura do terreno que eu estou convertendo. Vocês entenderam a analogia que eu fiz aqui? Então aqui 1 quilômetro quadrado, ele vai ser 1 milhão de metros quadrados e não vai ser só 1.000 como era antes. Vocês entenderam o que eu acabei de falar? Massa. Se todo mundo entendeu, eu vou dar um outro exemplo. A gente, para medir volume, a gente usa muito
decímetro cúbico, tá? Então, assim, se eu quiser fazer uma transformação para decímetro, de decímetro cúbico, por exemplo, para centímetro cúbico, não me lembro, para metro cúbico primeiro, eu sei que, em geral, o prefixo decímetro, o decímetro é dividir por 10, né? 0,1 é dividir por 10. Só que aqui no caso, como o decímetro está ao cubo, eu vou ter que fazer essa divisão por 10 na altura, na base e na profundidade. Na altura, na largura e na profundidade. Então isso quer dizer o seguinte, que essa divisão por 10 aqui do decímetro, ela vai acontecer 3 vezes. Então você vai dividir, na verdade, não por 10, mas você vai dividir por 10, por 10 e por 10. Que é a mesma coisa que dividir por 1000. Então a gente tem que tomar cuidado, antes da aula acabar, com essas unidades métricas aqui que estão elevadas ao quadrado ou ao cubo. Ficou claro, amiguinhos? Ficou claro? Digam aí. Massa. Se todo mundo entendeu, hoje eu vou colocar uma lista de exercícios para a gente. Deixa eu pausar a gravação aqui. Pessoal que tá vendo a gente aí no YouTube, valeu. Até a próxima aula. Eu vou voltar aqui para conversar com os meus alunos presenciais. Até mais. Ou semi-presenciais, né? Que a gente ainda não voltou.